se existe um conselho que eu posso oferecer para vocês aqui nessa série, estejam abertos, confiem e sejam flexíveis, porque naquele momento de transição entre a ONG, voltar para a educação, criar o Hoje Eu Me Sinto, foi um buraco na minha vida que eu estava completamente perdida. E o que me atrapalhou, o que atrasou o processo e o sucesso, com certeza absoluta, foi a minha resistência. Foi o meu medo de não saber e foi a arrogância de não conseguir se abrir para o novo, se abrir para o diferente com a entrega que eu precisava. Apresento a vocês Adriana Souza. Conheço a Adriana já desde o comecinho de quando comecei meu projeto e vim acompanhando a sua história, seus processos, sua entrega. E eu não fazia ideia sobre como foi realmente a sua história, sobre mudar de país, sobre descobrir qual era o seu propósito, sobre como colocar o seu propósito em prática, sobre dificuldades financeiras que ela atravessou, sobre persistência, sobre perseverança e paciência para colher os frutos. E ela passou por um monte de frustrações durante esse processo, durante essa caminhada. E ela conta um pouquinho disso pra gente. Deixo vocês com a Adriana Souza e até mais. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a essa série maravilhosa, Mulheres que Inspiram. Eu me sinto muito honrada de poder fazer parte aqui, né? Com tantas mulheres que de verdade me inspiraram todo o meu caminho. Eu agradeço especialmente a querida Simone por ter me convidado e por ter inspirado a gente, né? Graças a esse projeto maravilhoso, onde a gente conta não só a parte romântica, né? Que vocês assistem, né? Através do nosso trabalho, de tudo que a gente passa para vocês. Hoje a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho dos bastidores, né? Dos nossos tombos, dos nossos aprendizados, de como tudo funciona por trás do palco que vocês assistem aí o nosso trabalho. Então é isso, meus queridos, então vamos lá, fiz até um roteirinho aqui para eu não me perder demais, porque quem me conhece sabe, eu falo pra chuchu, se eu não seguir o roteirinho, é bem provável que esse vídeo aí vire um bate-papo de umas 3 horas, então para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou terapeuta floral, eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Eu sou também professora, escritora, eu sou inventora da minha profissão, assim como provavelmente muitos de nós, né? Muitos de vocês também são. A geração que a gente vive hoje, ela nos possibilita, né, essa bênção. Então a gente pode inventar a nossa profissão, a gente pode criar, a gente pode traduzir os nossos dons e talentos e missões da forma que a gente achar que se encaixa mais com aquilo que a gente tem vontade de entregar para a necessidade do nosso público tão querido. Então vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês da minha história, como que era a vida da Adriana antes do Hoje Eu Me Sinto, como que tudo aconteceu. Bom, na verdade eu quero trazer para vocês duas Adrianas antes do Hoje Eu Me Sinto. Eu moro hoje aqui no Canadá. Eu morei a minha vida toda em São Paulo, nasci em São Paulo, só que há 6 anos eu imigrei aqui para o Canadá. Então, na verdade, tem duas Adrianas dos bastidores que eu preciso revelar para vocês hoje. Tem a Adriana antes da imigração e tem a Adriana de depois da imigração, porém antes do Hoje Eu Me Sinto. Então, para resumir um pouquinho a minha história, antes de imigrar para o Canadá, mais de 6 anos atrás, eu fiz faculdade de pedagogia e eu fui professora de informática por 10 anos. Eu trabalhava na informática educacional, ou seja, assim como a gente tem aula de matemática, português, eu dava aula de informática nas escolas. Eu amava, amava, amava de paixão trabalhar com as crianças, trabalhar com o computador, trazer, né, todos os projetos que as crianças faziam nas outras disciplinas, usar o laboratório de informática para essa criação, para essa
adaptação, né, para essa multidisciplinaridade tão incrível que a gente pode fazer na educação. Enfim, eu sou apaixonada até hoje pela área da educação, sempre amei ser professora, tanto que aqui, mesmo sendo terapeuta floral, mesmo tendo criado, hoje eu me sinto inicialmente para ser terapeuta floral, eu acabei dando um jeitinho de conseguir ainda ser professora, porque é uma das minhas grandes paixões. Enfim, enquanto eu estava lá, estudei pedagogia, fiz pós-graduação em pedagogia empresarial, não sabia muito bem o que eu ia fazer com essa pós, mas hoje eu entendo que ela realmente tinha um propósito e tinha uma utilidade na minha vida. Nesse meio tempo, como professora, eu era paciente de terapias florais, né? Todos nós temos sempre uma coisinha ou outra para tratar, e eu era uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu era tímida só para fora. Por dentro, eu tinha muitas vontades. Eu tinha uma Adriana que morava dentro de mim, que queria subir no palco, que queria fazer e acontecer, que queria gritar para o mundo, queria ser amiga de todo mundo. Só que eu tinha muitas travas, muitos bloqueios, muitas questões com a minha autoestima, muita preocupação do que o outro ia pensar ao meu respeito. E esse bloqueio me acompanhou, acho que desde o dia que eu nasci, desde sempre eu tive muitos desses bloqueios. Só que chegou em um momento da minha vida que isso me atrapalhava demais, principalmente no início da minha vida adulta, da minha vida profissional. Como que uma professora vai ter todas essas travas, né? Aquilo lá não estava me ajudando muito, não. Então eu comecei a fazer tratamentos holísticos, comecei a fazer terapia, terapia floral, e eu me encantei. Eu me encantei com esse mundo holístico, com esse mundo das terapias naturais e alternativas, e eu fiquei tão feliz com o resultado, eu fiquei tão feliz de ter realmente me reencontrado com o meu eu verdadeiro, com a minha essência perfeita, que eu precisava contar isso para todo mundo. Eu precisava ajudar as outras pessoas, eu precisava contar por aí que sim, é possível você se reconectar com a sua alma, que sim, é possível você se sentir e expor para o mundo a sua beleza, a sua essência divina. Só que eu também amava a minha vida como professora, então eu tentei encaixar a minha vida de terapeuta com os amigos, como um hobby, né? Ou de vez em quando lá no Instituto Avalon, que foi onde eu fiz o meu curso, todo mês eles fazem ambulatório de atendimento. Então eu fazia lá esse trabalho voluntário, atendia como terapeuta e eu atendia meus amigos e conhecidos nos finais de semana, mas não era uma carreira. Eu nem tinha pretensão de usar isso como carreira. Eu acreditava que eu podia ajudar as pessoas, podia escrever sobre isso, mas eu não tinha pretensão de largar a educação e trabalhar como terapeuta floral. E aí a vida continuou caminhando, né? Nesses 10 anos aí que eu fui professora, algumas coisas foram acontecendo na minha vida. Eu morava em São Paulo, né? Quem é de São Paulo ou quem conhece São Paulo sabe que é uma cidade que é maravilhosa, mas ela é caótica e ela tem muitos problemas de segurança. E eu passei por vários episódios traumáticos, eu e meu companheiro, a gente passou por assalto, assalto à mão armada, sequestro, várias situações muito desagradáveis. E a gente já estava vivendo lá apavorado, né? A gente estava sobrevivendo, não estava vivendo. E apesar de eu ser muito realizada na vida que eu tinha lá, apesar de eu ser muito realizada na minha vida profissional, não dava, né? Quando a gente não tem segurança, quando a gente não tem o mínimo para nossa sobrevivência, você pode ser realizado e feliz em vários aspectos, mas fica faltando uma coisa e uma coisa muito importante. E aí, por conta disso, a gente acabou estudando a possibilidade de morar fora do Brasil. A gente conheceu a proposta do Quebec, né? Eu moro aqui no Canadá, em Quebec, e eles tinham, né, em 2006, mais ou menos, que foi quando a gente conheceu essa proposta, a gente começou a estudar para fazer a imigração. E aí foram alguns anos estudando inglês, estudando francês, se preparando, né, fazendo todos os trâmites burocráticos aqui para a imigração. E em 2011 a gente veio morar aqui no Canadá. E aí que nasce a outra Adriana, né? Temos antes do Canadá uma Adriana realizada profissionalmente, que trabalhou, criou uma carreira na educação, amava de paixão o que fazia, e chegando no Canadá, o meu plano A era continuar na educação. Só que, né, aqui no Canadá a gente fala inglês, fala francês. Por mais que eu tivesse estudado esses idiomas, não era o meu idioma materno, não era um idioma que eu dominava 100%.
E para você ser professora, para você alfabetizar crianças, você precisa dominar o idioma e, obviamente, se sentir segura com aquilo que você está fazendo. E aí o caos começou. Eu comecei a tentar entrar na área, comecei a estudar, fiz vários cursos, fiquei estudando muito sobre como que era a área de atuação da educação aqui no Canadá, enfim. Trabalhei bastante, estudei bastante, tentei entrar na área da educação infantil, e aí eu percebi que não era isso que eu gostava, né? Porque no Brasil, como eu atuava como professora de informática, eu tinha toda aquela dinâmica de a cada 50 minutos trocar de turma e tudo mais, e ter a minha turminha e trabalhar unicamente com a educação infantil não era uma coisa que agradava os meus olhos, ao contrário, era uma coisa que me deixava muito infeliz. Eu admiro demais as profissionais de educação infantil, porque realmente é muito trabalho, muito trabalho. E não era algo que me realizava. E aí foi a primeira frustração, né? Bom, ok, a coisa que eu mais amava no mundo, de repente virou meu maior pesadelo. Quem é a Adriana? Quem sou eu? Já tinha todo esse conflito da imigração, todo esse conflito de eu não conseguir me comunicar, né? Porque quando você estuda idioma no seu país de origem é uma coisa, quando você vive o idioma num país onde você precisa se comunicar e se ninguém te entende, você vai ter que dar um jeito, é outra coisa. E esse conflito, né? A gente traz esse conflito para todos os outros aspectos da vida. E aí, minha vida profissional, que era uma questão tão bem resolvida na minha vida, virou um pesadelo. E aí eu fui tentando de tudo. Trabalhei em fábrica, trabalhei em restaurante, trabalhava em tudo que aparecia e cada vez mais infeliz, com a autoestima cada vez mais no lixo e o desespero crescendo cada vez mais, porque as contas apareciam e aí o dinheiro não existia mais e aí aquele conflito de meu Deus do céu, eu não consigo trabalhar com uma coisa que eu não ame. E na verdade não era nem que eu não amava, eu estava tão infeliz, com a autoestima tão baixa, que aquilo estava virando um verdadeiro inferno. Eu cansei de ir chorando e voltar chorando do trabalho. Parece frescura quando a gente olha assim, né? Mas eu tenho certeza que se você tá aí me assistindo e já passou por esse caos todo aí, ou tá passando nesse momento por esses conflitos profissionais, só a gente sabe na pele, né? Como que é dolorido, como que é difícil passar por toda essa transformação, né? E aí isso foi acontecendo dessa forma, 2011 que eu cheguei aqui no Canadá, então 2011, 2012 eu passei por todas essas crises e tentativas e 2012, mais ou menos no final de 2012, eu conheci uma brasileira querida, coach, que me ajudou muito, me ensinou muito sobre o mercado de trabalho, ela adaptou o meu currículo, ela trouxe todas as minhas qualidades como professora, como terapeuta, ela fez um apanhado geral numa forma que eu consegui expressar aquilo através do meu currículo e logo em seguida eu consegui um trabalho numa ONG, o que foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível que eu tive aqui no Canadá. Eu tive essa experiência durante um ano. Eu trabalhava na ONG como professora e como terapeuta. Eu fazia atendimento individual com mulheres de risco que estavam passando por crises de violência em casa, de dificuldades muito grandes de terem vindo, sei lá, fugidas às vezes de outro país e estavam com muita dificuldade de se adaptar aqui ao Canadá, problemas financeiros, enfim, a gente fazia todo esse atendimento para cuidar do emocional e para ajudar a encaminhar, né, para os órgãos do governo que dariam esse outro suporte mais físico, digamos assim, para essas mulheres. Enfim, então, além disso, né, eu passei por essa experiência lá na ONG e também dava palestras. Então, a gente tinha alguns cursinhos de pequena duração sobre autoestima, sobre a cultura canadense, sobre autoconfiança, vida profissional, né? Porque aqui no Canadá a gente tem muitas mulheres de culturas muito diferentes da nossa aqui, né? Da mulher americana, europeia. Então, eram mulheres que não sabiam que elas podiam ter uma vida independente do marido, que elas podiam trabalhar enquanto a criança ficava lá na creche. Então, era toda uma questão de adaptação, foi um processo maravilhoso. Eu pude aprender muito sobre as culturas, né? Sobre principalmente as culturas das mulheres do Oriente, e foi lindo, foi maravilhoso. Enfim, final deste ano, né? Finalzinho de 2013,
2013, não, meados de 2013, o meu contrato com a ONG acabou e não pôde ser renovado. E aí eu falei, ok, já me reencontrei aqui no Canadá, estou feliz e alegre que eu posso trabalhar em ONGs, vou procurar uma outra ONG para eu trabalhar. E é aí que o pesadelo voltou a acontecer, porque eu fiquei por meses fazendo entrevista e não conseguia recolocação, e aí o conflito começou a me pegar de uma forma muito mais pesada, porque, poxa vida, como assim? Eu tenho experiência, eu amo o que eu faço, eu sei fazer isso, e como que ninguém me contrata? E aí todo esse conflito começou a ganhar espaço dentro do meu emocional. E eu passei por uma fase muito revoltada e além de revoltada, eu fiquei muito depressiva, muito triste, muito infeliz de não saber como assim, gente, eu tava de novo, reencontrei uma paixão e perdi, né? E agora, o que que eu faço da minha vida? E nesse meio tempo de decepções, de dinheiro que acabou, e aí você precisa trabalhar de qualquer coisa, acabei precisando voltar para a creche por questões financeiras, mas aí foi uma época muito difícil porque eu queria muito trabalhar em ONGs, eu não conseguia. Nesse meio tempo eu tentei criar o Hoje Eu Me Sinto e ele não engrenou, né, na primeira tentativa. Eu não fiz do jeito certo, com as ferramentas certas, eu não tive a persistência que eu precisei ter naquele momento e aí acabou o dinheiro, contas chegando todo mês, crise por todos os lados, em todos os aspectos da minha vida. Eu precisei voltar para a creche e eu estava muito infeliz fazendo aquilo. Eu ia literalmente chorando todos os dias, voltava chorando. E aquele conflito emocional estava acabando comigo, de verdade. A gente sabe, né, o que que acontece quando a gente fica infeliz por muito tempo. E aí as coisas foram começando a acontecer. Eu fui começando a estudar, fui conhecendo profissionais, essas profissionais lindas aqui, inclusive, que estão trabalhando comigo nesse projeto lindo da Simone. E aí eu fui conhecendo esses profissionais, fui estudando, fui fazendo coach, fui trabalhando muito no meu interno e resolvi apostar todas as fichas. Ok, eu tô infeliz na minha vida profissional, não consigo voltar para a ONG, não consigo gostar mais da educação. Eu preciso fazer alguma coisa precisa dar certo. E aí eu resolvi apostar todas as fichas no Hoje Eu Me Sinto pela segunda vez, na minha segunda tentativa. E graças a Deus, e graças a mim, tudo começou a dar certo nessa segunda tentativa. Mas até lá, gente, ó, foi suadeiro, viu? Então deixa eu contar aqui, deixa eu pegar aqui o roteirinho mais outras questões para continuar aqui a minha história. Bom, como e quando a mudança aconteceu, já contei um pouco disso para vocês, né? A mudança, ela não aconteceu necessariamente porque eu planejei. O universo me jogou na mudança, né? Eu estava feliz na ONG, também estava feliz na educação antes de vir para o Canadá, mas aí chegou no momento que eu caí num buraco e não sabia mais como sair daquele buraco, e foi deste buraco que nasceu o Hoje Eu Me Sinto. Então foi graças à crise que o Hoje Eu Me Sinto nasceu e hoje eu sou muito grata por essa crise, por tudo que eu passei, porque foi graças a todos esses obstáculos e todas essas dificuldades que primeiro eu pude me desenvolver como pessoa, né? Pude passar pelo meu processo de despertar, pude passar por esse período de autoconhecimento, que na verdade não acaba nunca, mas foi quando eu pela primeira vez na minha vida, consegui olhar nos meus olhos de uma forma diferente. Já existia uma Adriana que fazia terapia, que amava a vida que tinha, mas era tudo meio que. Era como da gente estar dormindo. A gente sonha, a gente vive, mas é de uma forma passiva. E eu, naquela época, eu não tinha essa percepção. Hoje eu tenho. E foi graças a essa crise, graças a tudo isso que aconteceu, que eu pude de verdade me conhecer, que eu pude de verdade passar por esse despertar espiritual, como a gente costuma dizer. E hoje, claro, eu ainda aprendo muita coisa, ainda tropeço bastante, mas eu consigo olhar nos meus olhos, eu consigo me apoiar em mim mesma. E eu sei, eu conheço essa ferramenta, eu sei como fazer. Mesmo quando tá tudo ruim, eu sei quais são os passos que precisam ser dados. Então, essa é a grande transformação. Não foi planejada, foi acontecida. Que mais? Os medos do processo. Gente, medo de tudo, né? Quando eu tava criando Hoje Eu Me Sinto, quando eu tava bem no comecinho, medo de tudo, medo de não ter cliente, medo das pessoas não gostarem daquilo que eu tava oferecendo, e o meu maior medo de todos, né, tirando a parte financeira, que era um medo bem concreto, né? Quando você não tem dinheiro para pagar as contas, é o medo maior que a gente tem.
Mas além desse, era o medo de não saber fazer as coisas. Eu tenho um lado meio que ariano, sei lá o que acontece dentro de mim, que eu quero saber tudo muito rápido, eu quero dar conta de fazer tudo para ontem, e esse período do aprendizado requer muita paciência e persistência, né? Hoje eu sei disso, mas naquela época era uma Adriana muito mais apressadinha. Então eu não tinha paciência de entender que eu não sabia fazer um site, que eu não sabia trabalhar com marketing digital, que eu não sabia necessariamente como divulgar o meu trabalho, como executar o meu trabalho da melhor forma possível. Então, aprender isso tudo foi o meu maior medo. Eu queria dormir e acordar sabendo isso tudo, sendo super expert. Só que a excelência nasce do treino, né? E quem disse que eu queria treinar? Eu já queria saber tudo. Então, o meu maior medo era achar que eu não tinha capacidade para aprender, era achar que ia demorar demais, ou que por mais que eu me empenhasse, eu não tivesse inteligência mesmo para executar tudo aquilo que eu almejava. Então, esse foi, acredito eu, que o meu maior medo, e eu sinto que até hoje é um grande medo, né? A gente aprende todos os dias a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia questões que a gente não sabe a resposta, que a gente não sabe o que fazer. E é uma das minhas maiores dificuldades olhar para mim, olhar para minha situação e falar: "E agora? Não sei. Vou ter que aprender e eu vou ter que esperar, né? Porque eu vou ter que sentar bonitinho e estudar até conseguir saber aquilo que eu preciso saber." Então, foi o meu maior medo no início do Hoje Eu Me Sinto, mas até hoje é uma dificuldade que a pessoa aqui tem que trabalhar bastante ainda para superar. Se existe um conselho que eu posso oferecer para vocês aqui nessa série, estejam abertos, confiem e sejam flexíveis, porque naquele momento de transição entre a ONG, voltar para a educação, criar o Hoje Eu Me Sinto, foi um buraco na minha vida que eu estava completamente perdida. E o que me atrapalhou, o que atrasou o processo e o sucesso, com certeza absoluta foi a minha resistência. Foi o meu medo de não saber e foi a arrogância de não conseguir se abrir para o novo, se abrir para o diferente com a entrega que eu precisava. Eu estudava, eu pedia ajuda, eu caminhava, só que era tudo muito novo para mim. Eu não tinha nem a inspiração das outras pessoas. Eu comecei a conhecer os profissionais e terapeutas e todos que eu admiro e que eu divulgo hoje. Eu comecei a conhecer essa galera no meio do meu processo. Então, esse mundo digital, esse mundo das terapias e tudo, era tudo muito novo ainda para mim. E aí, por conta de eu não ter exemplos, de eu não ter modelos, de eu não saber exatamente como fazer, que passo a passo, que manual que eu seguia, isso foi muito difícil, dificultou demais o meu processo. Então, o que eu posso oferecer para vocês como dica para acelerar aí o processo de vocês e tornar ele talvez mais inteiro, mais fácil, mais simples, se entrega, pede ajuda, estuda e tenha essa confiança, se conecte com você. A primeira coisa de todas, se conecta com a sua essência perfeita, medita, entre em contato com o seu autoconhecimento, mas com entrega. Confia no universo. Quando a gente está aberto e disposto a ser feliz, o universo inteiro conspira ao nosso favor. E comigo foi a mesma coisa. O universo estava conspirando comigo, me mandando para fora das entrevistas nas outras ONGs. O universo estava conspirando quando eu tentava trabalhar em cima do Hoje Eu Me Sinto, e eu via o quanto aquilo lá mexia com a minha alma, o quanto eu me realizava trabalhando com aquilo. Então a gente precisa estar atento a essas intuições, aos nossos sensores que aparecem em forma de emoção. É isso que me faz feliz? É isso que eu gosto? Então eu vou investir energia, tempo, dinheiro, estudo nisso que me realiza. Naquele momento que eu estava toda apavorada, eu não conseguia observar os meus sensores. Então, observa o seu, se entrega, confia. Tudo aquilo que te faz feliz é o que você veio realizar nessa vida e o universo está disposto, te oferecendo todas as ferramentas para essa realização. Quando eu conheci pessoas e profissionais que me disseram isso, foi aí que minha vida inteira mudou, porque aí eu realmente percebi, poxa, então eu posso confiar? E aí eu resolvi confiar. E quando eu confiei,
automaticamente tudo deu certo para Hoje Eu Me Sinto. Que mais? Como que eu lidei com a parte financeira? Gente, mal, muito mal. Até hoje, né, lidar com números, lidar com essa parte mais burocrática ainda é uma dificuldade para mim. O que eu tenho, né, trabalhado bastante é em delegar os trabalhos. Tem a querida Mariana que tá aqui com a gente também nesse projeto lindo. Ela que é a criadora do meu site, ela que me ajuda com todas essas partes mais tecnológicas aí, que eu tenho dificuldade em fazer. Então, nós temos talentos, nós podemos aprender absolutamente tudo, só que a gente pode facilitar a nossa vida. Então, o meu talento mora no meu amor pelos seres humanos, mora na minha criatividade, mora na minha vontade de servir, na minha vontade de cuidar das pessoas, mas não mora nos números, não mora na parte burocrática da vida. Então, eu posso aprender? Claro que posso, já aprendi muita coisa, mas se eu posso delegar isso para outras pessoas, vamos explorar os talentos de todos, vamos nos ajudar, né? Isso que torna a nossa vida muito mais fácil e que a gente pode aproveitar o propósito de cada um, né? Então, além da Má, tem a querida Simone, né? Tem várias outras profissionais que eu também aprendi muito com relação à administração financeira e todas essas outras questõezinhas. Mas hoje eu delego, porque esses assuntos aí que não fazem parte do que faz o meu coraçãozinho vibrar, eu deixo para essas profissionais que sim é o talento principal delas. Então, como que eu lidei com dinheiro? Foi difícil, gente, foi difícil, já teve momentos aqui que eu precisava contar moedinha para ir no mercado comprar mistura, né? Então, coisas que provavelmente eu nunca contei para ninguém e tô aqui abrindo para vocês. Foi muito difícil, porque eu nunca fui rica, mas eu sempre tive uma vida financeira tranquila, que eu sabia que no fim do mês, por mais que às vezes fechasse no vermelho ou que fechasse bem apertado, pelo menos ia ter dinheiro para o mercado. Então, chegar num ponto onde estava contando moedinha para ir no mercado foi difícil. Então, lidar com a minha própria não estrutura financeira, né? Eu não conhecia e não queria conhecer sobre a minha vida financeira antes do Hoje Eu Me Sinto. E aí foi difícil, porque chegou no momento que o universo me obrigou aprender a lidar com a parte financeira. Se eu tivesse me preparado antes, talvez não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, mas graças à crise, né? Tudo que a gente aprende graças às crises é tudo maravilhoso. Então, hoje, por mais que não seja o meu assunto favorito, é uma coisa que eu aprendi e que eu sou muito grata por ter aprendido e aprender um pouquinho mais sempre. E eu aprendi principalmente que disciplina é liberdade, né? Que entender sobre o seu dinheiro, entender sobre como funcionam os bastidores do seu negócio e da sua criação é a sua própria libertação. É isso que vai fazer com que você seja o dono de fato do seu negócio, da sua vida. Então, é muito importante que a gente aprenda até aquelas coisas que o nosso ego nega até morrer. Eu queria finalizar contando que situações complicadas sempre vão acontecer na nossa vida. Tudo depende das nossas reações, né? É mais ou menos isso que eu ensino lá no Hoje Eu Me Sinto, é isso que eu trabalho muito com os meus pacientes nos atendimentos individuais, mas é isso que todos nós aprendemos, né, na vida. Uma hora ou outra a gente se depara com essa realidade que as dificuldades, os desafios, os problemas, eles sempre vão acontecer, mas eles podem aparecer para nós de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A gente pode olhar para uma situação difícil, complicada, que está amedrontando a gente pode olhar para isso tudo com os olhos amorosos, né, da autoconfiança, da entrega, sabendo que aquele momento difícil está, na verdade, preparando a gente para uma realização que a gente nunca vai ter capacidade de medir. É muito maior do que a gente consegue imaginar. Só que na hora que a gente tá lá no caos é difícil, né? Só que o autoconhecimento, ele desenvolve isso na gente. Desenvolveu em mim, desenvolve no público do Hoje Eu Me Sinto e eu tenho certeza que, independente de qual seja a sua história, você já viveu e você vive essa situação na sua rotina.
A gente precisa, de fato, entender que as situações elas são neutras. O peso que a gente dá para as situações é que muda tudo. Uma crise financeira, ela pode tanto te deixar numa depressão profunda e você ficar revoltado com a vida e acreditar que tudo dá errado para você, e a mesma situação pode te trazer um resultado oposto de, ok, não tenho o que fazer, então a partir disso eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou levantar, eu vou criar, eu vou vender bolo no Farol, eu vou ensinar inglês por Skype, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou dar um jeito nisso. Então percebem? A situação ela é neutra. Como a gente interpreta e reage é o que constrói as consequências e as nossas realizações no final da história. E o resultado depende de nós também, depende de como a gente vai usando as ferramentas que o universo fornece para a gente, de como a gente se harmoniza com todos os nossos corpos, né? Com a nossa alma, com o nosso ego, com o nosso eu superior. Então, essa harmonização, é esse equilíbrio que faz com que a gente vá aprendendo a dirigir aí nessa estrada da vida e vai aprendendo que a gente precisa ser o nosso melhor amigo, que a gente precisa se apoiar na alegria e na tristeza, que às vezes vai dar errado na primeira vez e vai dar errado na segunda, e quando a gente já tiver super expert, a gente pode errar de novo, e é assim que a vida acontece. Só que quando a gente é o nosso melhor amigo, a gente vai de mãozinha dada, sempre feliz e alegre, e quando tá tudo ruim, a gente sabe que precisa parar um pouquinho, respirar, olhar para dentro, refazer os planos e aí começar de uma forma mais conectada de fato na nossa essência perfeita. Então é isso, meus queridos, mais uma vez gratidão imensa pela presença de vocês aqui nessa série. Gratidão, Simone querida, por ter criado esse projeto maravilhoso. Gratidão a todas as meninas lindas que estão participando aqui, que são realmente inspirações para mim até hoje. E vamos lá, né? Esse mundo do empreendedorismo, esse mundo da mudança de vida, não só do empreendedorismo, mas de qualquer questão da sua carreira, da sua vida profissional, da sua vida como mãe, da sua vida como dona de casa, como filha, como esposa, como namorada, como qualquer coisa. Nós somos um todo, né? Cada um desses aspectos, eles constroem, eles compõem a perfeição que somos nós, né? Que somos tão semelhantes em várias questões, mas ao mesmo tempo cada um de nós carrega uma sementinha única, um diamante. E é esse diamante que só você tem que precisa ser explorado, amado primeiramente por você mesmo e entregue aqui para nós, para o nosso benefício, né? Se cada um de nós mostrar o próprio diamante para o mundo, olha que mundo incrível que a gente vai ter. Então é isso, meus queridos, gratidão imensa por ter participado aqui comigo dos meus bastidores, da minha história. E qualquer coisa é só me contatar, provavelmente assim vai deixar aqui para vocês os meus contatos. Meu site hojeeumesinto.com, fica à vontade para me escrever, eu vou ter muito, muito, muito carinho em receber a sua história e responder alguma questão, caso eu consiga fazer isso para você. Então é isso, um beijo enorme e até a próxima! E eu te convido para você se inscrever aqui no canal do Você Rica, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos durante toda a semana, e toda semana tem vídeos novos com informações sobre autoconhecimento, finanças e muito mais.